Ok, então voltando aqui, pessoal, para a segunda parte desta aula, paramos exatamente no conceito de teologia bíblica. Eu vou repetir aqui porque é importante que vocês entendam. A teologia bíblica é aquele ramo da teologia exegética que lida com o processo da autorrevelação de Deus registrada na Bíblia. Então, vejam que a teologia bíblica, ela vai depender da exegese. Então, não tem como nós fazermos teologia bíblica sem um estudo aprofundado do texto bíblico. E é exatamente isso que a exegese faz. Vai a fundo no texto para extrair do texto o que o texto quis dizer. Então, ainda aí, olha, teologia bíblica é o estudo da autorrevelação atual de Deus no tempo e no espaço, que retrocede até o primeiro compromisso de escrita de qualquer documento bíblico. A autorrevelação é essa que, por longo tempo, continuou a acontecer com o registro escrito do material revelado. Então, vamos entender isso, tá? Então, quando se fala de teologia bíblica, nós estamos falando de autorrevelação de Deus. E essa autorrevelação começa em Gênesis e vai passar por todos os 66 livros da Bíblia. Então, de Gênesis a Apocalipse é Deus se autorrevelando. Então, estudar essa autorrevelação divina é Deus se mostrando a nós, é Deus se revelando ao homem através das Escrituras, para que nós possamos, então, entender o seu plano, o seu propósito, a sua vontade. Veja que essa autorrevelação atual de Deus, ela vem no tempo e no espaço. Então, nós temos que estudar o Antigo Testamento e o Novo Testamento para nós podermos ter uma noção boa de teologia bíblica, ok? Muito bem, continuando aqui agora. Características da teologia bíblica. Primeiro, progressividade histórica do processo de revelação. E eu coloquei aí, de Deus para o homem, e nunca o contrário. Então, esse processo de revelação, ele é progressivo dentro da história. Então, quando nós olhamos para a história, desde a criação até os dias atuais, nós vamos ver Deus se auto-revelando. É uma revelação de Deus para o homem. Então, é o homem que é o receptor da revelação. O agente da revelação é Deus, tá? Então, isso vai acontecer no decorrer da história, e essa revelação é progressiva, como vocês vão ver. 2, a real incorporação da revelação histórica. Então, a história vai também trazendo a nós informações fundamentais dessa revelação divina, de Deus se revelando ao homem constantemente. 3, a natureza orgânica do processo histórico observável na revelação. Também nós vamos ver que há um processo histórico se desenrolando durante toda a história da humanidade, e Deus, então, se auto-revelando aos homens. Então, isso é teologia bíblica. Se trata, então, da auto-revelação divina, e para que nós possamos fazer teologia bíblica, nós necessitamos da teologia exegética. Nós precisamos da exegese para fazer uma correta teologia bíblica. Então vejam aí, a teologia bíblica ela vai dar a nós um enredo. Se nós tivéssemos que resumir a teologia bíblica através de um enredo ou graficamente, né, nós poderíamos colocar assim, da criação à consumação. Então, nós temos a criação, nós temos a queda, então, aí nós estamos em Gênesis, depois nós temos a redenção, na verdade, ela ocorreu, não é? Dentro dos planos redentivos de Deus, e Jesus
o Senhor Jesus foi o instrumento redentivo de Deus para redimir o seu povo, tá? Então, a redenção nada mais é do que o resgate mediante o pagamento de um preço, ok? Então, por causa da queda, houve necessidade de redenção. Então, é a teologia bíblica que está estudando esses temas: a criação, a queda, a redenção, depois vem a consumação dos séculos. Nós estamos esperando a consumação. O apóstolo Pedro fala dessa consumação quando ele fala, então, por exemplo, dos elementos ardendo, se desfazendo, ou seja, esse planeta Terra, ele vai ser destruído pelo fogo. Na verdade, haverá uma ação divina e os ímpios vão também sofrer essa ação divina. Então, esse planeta Terra que nós vemos hoje, ele está condenado a ser destruído totalmente pelo fogo. Então, nós tivemos lá no início o dilúvio, porém, a forma de Deus dar a consumação deste planeta agora será através do fogo. Então, esse planeta Terra, do jeito que ele não vai existir mais, tá? Então, dentro do plano de Deus, o que nós teremos é a eternidade, que vai ser, então, no novo céu e na nova terra, conforme Apocalipse 21. E é o que nós esperamos. Então, se você olhar para esse enredo aí, da criação à consumação, você vai perceber o quê? Você vai perceber que nós temos uma esperança. Nós estamos vivendo ainda neste planeta Terra. Porém, nós os salvos, temos a esperança que nós viveremos eternamente na presença de Deus, no novo céu e na nova terra. Então, a teologia bíblica, ela vai nos dar essa noção geral aí da criação à consumação e entrando na eternidade. E aqui mostra, então, nesse gráfico, a ideia desse gráfico é mostrar a revelação progressiva de Deus, que ela vai começar em Adão. Depois nós temos Noé, Abraão, Moisés, Davi, e essa revelação vai atingir o seu ápice no Senhor Jesus Cristo. Então, por esse gráfico, você vai ver que Deus está se revelando durante o espaço, durante o tempo e durante a história, ele está se revelando ao homem. Ele se revelou pessoalmente a Adão. Depois da queda, nós temos aí ele se revelando a Noé, através da sua graça. Depois, Deus, através de Abraão, também, ele vai trazer revelações e promessas. Depois, nós vemos em Moisés, Deus trazendo a lei, e em Davi, fazendo aliança com Davi, não é? E Davi, então, foi um rei maravilhoso, não é? Dentro daquilo que Deus tinha como propósito no governo teocrático de Israel. E nós temos, então, essa revelação chegando no seu ápice na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, esse gráfico, além de mostrar a revelação progressiva de Deus, que é o, o objeto de estudo, vamos dizer assim, da teologia bíblica, você tem a antiga aliança, tá? Que pega todo esse período do Antigo Testamento, que vai então de Adão até os profetas, né? Reis e profetas e sacerdotes, e depois então, com a vinda de Jesus, sua morte sacrificial na cruz do Calvário, inicia-se então, através do seu sangue derramado, a nova aliança. Então, no Antigo Testamento, nós temos o quê? A promessa. No Novo Testamento, nós temos o quê? O cumprimento da promessa. Então, aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento, ele vai cumprir aqui no Novo Testamento. Muito bem, vamos dar uma olhadinha agora nas sistemáticas. Então, o que acontece? Dentro da teologia bíblica, volto a dizer, que depende da teologia exegética, por que mesmo? Porque a exegese vai extrair do texto
o que o autor bíblico quis dizer. Então, se eu quero fazer teologia bíblica, ou qualquer outro tipo de teologia, eu preciso da exegese, tá bem? Agora vejam, mesmo através da exegese, existem diferentes leituras da Bíblia. Vamos dizer assim, diferentes cosmovisão cristã, tá bem? Então, o que significa cosmovisão mesmo? É uma forma de nós enxergarmos a, o mundo. Isso é cosmovisão. Então, todos os evangélicos, independente da linha teológica que usa, independente dos sistemas de interpretação que utilizam, todos eles têm uma cosmovisão cristã, tá? Então, repetindo, a cosmovisão cristã é quando você coloca os óculos para enxergar o mundo à luz da Bíblia. Olha só, enxergar o mundo à luz da Bíblia. Então, toda leitura de mundo que nós vamos fazer, nós precisamos colocar os óculos da Bíblia. E, dentro disso, existem diferenças de pensamentos. E aí é isso que nós vamos considerar a partir de agora, né? Pelo menos duas sistemáticas, ou seja, duas formas de analisar a teologia bíblica e que vai culminar, inclusive, na nossa corrente escatológica. Então, vejam como é importante nós conhecermos a teologia bíblica, tá bem? Então, vamos lá. Vamos agora considerar duas sistemáticas principais sobre as questões da lei, do Evangelho e a estruturação do relacionamento redentor de Deus com a humanidade. Ou seja, pegar a autorrevelação de Deus e estudá-la, tá? Então, na verdade, existem 5 sistemáticas, pelo menos, e outras podem ser criadas. Mas as principais são a teologia do pacto, que é chamado de aliancismo, e o dispensacionalismo clássico. Não sei se vocês já estudaram essas duas formas de ler todo esse enredo divino, de ler como Deus se relacionou com o homem de Adão até os dias atuais. Então, essas duas sistemáticas, eu estou chamando isso de sistemática, no sentido de tentar sistematizar a autorrevelação de Deus de Adão até a consumação, da criação, queda, redenção, e assim até a consumação e a eternidade, que vai envolver a escatologia, não tem jeito. Então, vamos dar uma olhadinha nessas duas sistemáticas, bem resumidamente, para vocês entenderem. Esse é o quadro esquemático da teologia do pacto, chamado de aliancismo. Muito bem. O que significa isso? Se vocês derem uma olhadinha aí, nesse gráfico, vocês vão ver essas setas formando um ciclo. Então, veja, você tem a trindade, ok? Localizem aí a palavra trindade, e depois a seta apontando para a redenção. E da redenção volta para a trindade. Aí, o que nós temos? Nós temos o pacto da redenção. O que significa isso no aliancismo ou na teologia do pacto? Veja aí nesse quadro abaixo a ideia de um pacto entre as três pessoas da Trindade, tá? Então, o aliancismo, ele vai ler dessa forma. Então, vejam, dentro desse plano divino, dentro da Trindade, eles entendem que o Pai, com relação à redenção do homem, ok? O Pai decretou essa redenção, isso tudo ocorrendo antes da fundação do mundo, ok?
Então, eles utilizam alguns textos, principalmente Efésios, mostrando que antes da fundação do mundo, o Pai decretou. Então, um decreto de Deus é um decreto que não pode ser resistido. Aquilo que Deus decreta, ele cumpre. Muito bem. O Filho executa a redenção. Então, é a questão da obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Então, o Pai decretou que o ser humano, os eleitos, a Bíblia usa esse termo, os eleitos seriam redimidos. Então, isso é a redenção. Quem vai executar essa redenção é o Filho. Então, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a redenção no coração do eleito. Isso é uma linguagem do aliancismo. Então, em termos de pactos, em termos de aliança, existem duas apenas no aliancismo. Então, veja lá. Agora, olha para o retângulo em verde, que fala da criação. Depois, você tem, logo em seguida, o retângulo vermelho, que fala da queda. Entre a criação e a queda, nós temos, segundo o aliancismo, ou segundo a teologia do pacto, o pacto das obras. O pacto das obras, esse pacto foi feito entre Deus e Adão. E o que dizia esse pacto? Que o homem, que Adão, não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse, certamente morreria. E nós sabemos, por causa de Gênesis 1, 2 e 3, principalmente no capítulo 3, nós sabemos que o homem, então, ele come do fruto da árvore da vida, perdão, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do fruto da árvore da vida, o homem não comeu. E graças a Deus por isso, porque se tivesse comido também, viveria eternamente em pecado. É isso que aconteceria. Mas Deus tomou uma providência de tirar o homem para fora do jardim, para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento, ou melhor, para que ele não comesse do fruto da árvore da vida, porque do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele já tinha comido. Muito bem, então Deus fez um pacto chamado Pacto de Obras, segundo o aliancismo, com Adão, mas Adão quebrou. Então, a partir do momento que houve a queda por causa da quebra do pacto, Deus então entra em uma nova aliança com a humanidade, ou com os seus eleitos, segundo o aliancismo, ok? Que é o pacto da graça, ou a aliança da graça, que começa depois da queda e vai permear toda a história da revelação divina chegando até nós. Então, nós estamos, segundo a teologia do pacto ou aliancismo, nós estamos debaixo, então, desse pacto da graça. E o pacto da graça foi feito em Jesus Cristo, tá? Então, o pacto que Deus fez para a salvação dos eleitos. Tudo bem? Muito bem, terminando então esse pacto da graça, vem o arrebatamento da igreja e novos céus e nova terra. Então, quem é aliancista, veja só, quem faz uma leitura da autorrevelação de Deus, colocando os óculos do aliancismo, tá? É a cosmovisão aliancista, ele vai entender que o pacto da graça foi feito para com Israel e para com a igreja. Então, os aliancistas, eles não separam Israel de igreja. E aí, o aliancista já começa a definir a sua escatologia. Se ele não separa Israel da igreja, ele vai entender o seguinte, que dos dois povos, Deus fez um, que é a igreja. Por quê? Porque a partir desse momento agora, eles vão entender também que
todas as promessas que Deus fez, olha só, todas as promessas que Deus fez a Israel se cumprem na igreja. E se as promessas de Deus, que Deus fez para Israel lá no Antigo Testamento, se cumprem na igreja, significa que não há necessidade da existência de um milênio literal para Deus cumprir as promessas dele para Israel durante o milênio, tá bem? Então, todo aliancista, ele é um amilenista. Por quê? Porque ele não crê no milênio literal. Tá vendo que como a sistemática, a forma de ler as alianças de Deus define a escatologia? Então, um aliancista, ele não crê no milênio literal. Por quê? Porque ele crê que Deus já cumpriu tudo na igreja. Então, a igreja vai ser arrebatada, depois do arrebatamento vem o juízo final. Isso é pensamento aliancista. Depois do arrebatamento vem o juízo final, e depois do juízo final, os ímpios vão para o lago de fogo e enxofre, e os eleitos, os salvos, vão para o novo céu e a nova terra, conforme Apocalipse 21. Tudo bem? Então, isso é o quê? É aliancismo, é teologia do pacto. Então, a teologia do pacto se resume em 3 pactos. O primeiro pacto é o pacto redentivo entre Pai, Filho e Espírito Santo. Depois nós temos o pacto das obras, feito com Adão. Como Adão não cumpriu, então entra a questão do pacto da graça, ou aliança da graça, que acontece depois da queda e vai atingir toda a história de Israel e toda a história da igreja, e desses dois povos, Israel e gentios, né? Judeus e gentios, Deus faz um único, que é a igreja. Então, na igreja cumpre-se toda a promessa, tá? E aí nós não vamos ter, segundo esses aliancistas, um milênio literal. Logo, nós passamos do arrebatamento para o juízo final, que vai condenar os ímpios, e então já entramos na eternidade com Deus, novos céus e nova terra. Muito bem, para vocês entenderem melhor agora, vamos para... Antes eu vou definir melhor aqui a teologia do pacto, depois nós vamos ver o dispensacionalismo, aí vai ficar claro tudo isso para vocês. Muito bem, a teologia do pacto enfatiza que é somente um pacto da graça, e que todos os vários pactos redentores sobre os quais lemos na Escritura são simplesmente administrações diferentes deste único pacto da graça. Então, um aliancista, ele vai dizer que o pacto da graça é único, tanto para Israel como para a igreja, tanto para os judeus eleitos, como para os gentios eleitos que formam a igreja. É um pacto único. Muito bem, por que eles falam de pacto único? Porque aqui agora nós vamos ver o dispensacionalismo clássico. E é possível que todos, talvez 100% de vocês, tenham aprendido o dispensacionalismo clássico. Por isso que o aliancismo é estranho para você. E dentro do dispensacionalismo clássico, o que que nós temos? Nós temos a história da redenção dividido em 7 dispensações. Então, começando aí em amarelo com a inocência, que é o período então da criação até a queda. Então, o dispensacionalista clássico, ele vai dizer que na verdade, antes da queda o homem era inocente, por isso inocência. Depois da queda o homem toma consciência do pecado, aí vem então a dispensação da consciência. Depois da consciência vem o governo humano. Depois do governo humano vem a promessa feita em Abraão, eles enxergam dessa forma, os dispensacionalistas. Depois a lei, né? E eles vão dizer que Deus governou
Israel pela lei, então a salvação era mediante a lei no Antigo Testamento, tá? Então veja, é diferente da teologia do pacto, que já considera tudo graça, Deus operando a sua graça em todos os tempos. Então a lei, depois da lei vem a graça, então, tá? Em Jesus nós temos a graça. Depois da graça, então, a igreja vai ser arrebatada, então tem o arrebatamento. Todos os dispensacionalistas, sem exceção, são pré-tribulacionistas, enquanto que os aliancistas são pós-tribulacionistas. O que significa isso? Um dispensacionalista, ele vai dizer que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Por quê que eles falam isso? Porque para eles, Deus trata Israel de uma forma e trata a igreja de outra forma. Então, dentro do pensamento dispensacionalista, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e quem passa pela grande tribulação é Israel e aqueles crentes não penitentes, que não cultivaram uma vida de santidade, ficaram também, o arrebatamento aconteceu, levou os penitentes, e aqueles que não tinham uma vida séria com Deus acabaram ficando durante o período da tribulação para sofrerem a ação do anticristo juntamente com Israel, que passaria também pela grande tribulação. Então, aquela ideia de 7 anos de bodas do Cordeiro no céu para a igreja, enquanto que os crentes não penitentes mais Israel passando pela grande tribulação, os 7 anos de grande tribulação aqui na terra. Muito bem, no final da grande tribulação, Jesus volta com a igreja para reinar durante 1000 anos. Por que precisa reinar durante 1000 anos? Aí, para os dispensacionalistas, o milênio é literal. Vai reinar durante 1000 anos para que as promessas do Antigo Testamento feitas a Israel que não se cumpriram, se cumpram durante o milênio. Muito bem, depois do milênio, então juízo final, os salvos vão para novos céus e nova terra, e os condenados, juntamente com Satanás e seus anjos, vão para o lago de fogo e enxofre. Então, isso é dispensacionalismo clássico. Então, vejam, o aliancismo direciona para o amilenismo e para o pós-tribulacionismo. Então, quem é aliancista não vai entender e não vai aceitar a ideia de um milênio literal. Quem é dispensacionalista, por separar a igreja de Israel, já vai dizer que a igreja vai ser arrebatada antes. Geralmente eles têm certeza disso, tá? Que a igreja vai ser arrebatada antes. Muito bem. E depois disso, Jesus volta para reinar com a igreja e com Israel, salvo aqueles que passaram pela grande tribulação e morreram por amor a Cristo. Então, aí teria que haver uma nova ressurreição, né, para reinar o milênio com a igreja. Muito bem, isso é dispensacionalismo. Então, o que está acontecendo entre aliancismo e dispensacionalismo? São duas sistemáticas que estão enxergando a história da redenção de forma diferente. Então, quem que pode resolver esse problema? Na verdade, o dispensacionalismo, ele já tem mais dois desdobramentos. Por quê? Porque dentro do próprio dispensacionalismo tem aqueles que tentam melhorar essa condição, tá? Mas não é aqui o momento para nós estudarmos por questões de tempo. E para finalizar, eu criei esse gráfico aí mostrando, comparando, então, o dispensacionalismo versus aliancismo. Então, veja que o dispensacionalismo vai dividir a história da redenção em 7 dispensações, inclusive a 7ª é o milênio. Por isso que eu disse que não tem como um dispensacionalista ser amilenista, não, porque ele vai considerar o milênio literal. Porém, o aliancismo vai dizer o seguinte: nós temos o pacto
das obras em Adão. Depois disso, nós temos o pacto da graça, ou a dispensação da graça. E, finalizado isso, a igreja, que é formada pelos dois povos, vai ser arrebatada e nós teremos novos céus e nova terra. Muito bem, aí você pode perguntar, mas qual sistemática está correta? A resposta é: não sabemos. Por isso que, em termos de escatologia, nós não podemos ser dogmáticos. O que significa ser dogmático? Significa você fechar numa única linha de pensamento. Então, a escatologia, para vocês terem uma ideia, ela tem 4 correntes. Ela tem o amilenismo, tem o dispensacionalismo, tem o pré-milenismo clássico e tem o pós-milenismo. Então, são 4 correntes, e se você começar a pesquisar, vai encontrar mais correntes. O que significa dizer que nós ainda, como seres humanos, dependemos da autorrevelação divina, por isso que eu estou dizendo que a teologia bíblica, nós devemos, vou usar um termo aqui, cavocar, buscar, através da exegese, as verdades bíblicas para nós podermos ter uma sistemática e entender a história da redenção de uma forma com a qual Deus realmente se autorrevelou. Por isso que nós temos diversas sistemáticas, porque a forma de entender esse desenrolar do relacionamento de Deus com o homem, desde Adão até os dias de hoje, são formas diferentes de pensar. Agora, uma coisa é clara, todas as correntes, graças a Deus, todas as linhas de pensamento creem na morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, creem na ressurreição de Jesus, creem na segunda vinda, seja antes, seja depois, creem na eternidade, no novo céus e na nova terra. Então, isso nós fechamos. Nós somos dogmáticos como evangélicos nisso, é isso que nos caracteriza como evangélicos, e não a nossa linha de sistematização da história da redenção, ou a nossa corrente escatológica, ou até mesmo a nossa linha de pensamento, sejamos calvinistas ou arminianos. E nesses termos, nós não podemos entrar aqui por causa do tempo que nós temos, tá bom? Então, assim nós finalizamos esta aula de hoje. Eu sei que foram muitas informações, então o que você precisaria fazer? Rever a aula, pegar alguns conteúdos, ler os conteúdos, que isso vai dando uma abertura e um conhecimento para vocês que vão ajudar muito no entendimento da autorrevelação de Deus na teologia bíblica, de tal forma que vocês, então, vão ter base bíblica, conteúdos para estar ministrando com sabedoria, se o seu ministério é de ensino ou de pregação. Mas, repito, requer muito estudo. Já indiquei um livro de teologia sistemática e agora acabei de indicar outro de teologia bíblica. Então, não dá, com base nas nossas simples aulas, começar a querer ensinar isso. Requer estudo, requer realmente a prática de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Ok, pessoal? Então, assim nós finalizamos a terceira aula.